Olá, galerinha do nono, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática e vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre regra de 3. E na regra de 3 nós temos dois tipos, regra de 3 simples e composta. Nessa aula nós iremos estar estudando sobre esse conteúdo. Então, primeiro nós iremos ver sobre regra de 3 simples, com grandezas diretamente proporcionais. No ano anterior, vocês já estudaram sobre grandezas, diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Agora, nós vamos estar estudando na regra de 3, com grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Estudar a regra de 3, nós já vamos estudar por meio de um exemplo, já para vocês verem como é que funciona na prática. É bem tranquilo, tá? A regra de 3 não é difícil, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, vocês podem estar pegando o caderno de vocês e estarem acompanhando. Esse material também da aula eu vou estar deixando também disponível na plataforma. E eu quero que vocês anotem no caderno de vocês. Então, prestem bastante atenção e vamos lá. Por 5 dias, exemplo 1. Por 5 dias de trabalhos, um pedreiro cobrou R$600. Quanto? Então, um pedreiro cobrou R$600. Então, já vamos grifando aqui essas variáveis. Quanto cobrará por um serviço que deve durar 7 dias de trabalho? Então, quando a gente está trabalhando com essas questões de regra 3, é sempre bom vocês estarem grifando essas palavrinhas, que são as palavras-chave, são as minhas grandezas. Então, ele está trabalhando com a grandeza dia. Então, em 5 dias de trabalho, um pedreiro cobrou quanto? R$600. Aí ele quer saber quanto cobrará. Então, ele quer saber já o dinheiro, quanto ele vai cobrar por um serviço que deve durar 7 dias de trabalho. Então, vamos montar da seguinte forma. Quais são as minhas variáveis? Dia e a variável salário. Vocês podem colocar salário ou dinheiro, tá? É o que ele vai receber. Então, dia e salário. Então, quantos dias ele trabalhou? 5. Coloco 5 dias aqui. Quanto foi que ele cobrou em 5 dias de trabalho? R$600. E a questão quer saber quanto ele irá cobrar. Então, por isso que eu chamei de X, ó. A questão aqui é quanto ele irá cobrar? Eu não sei, então eu chamo de X, é a minha incógnita. Um trabalho que deve durar quantos dias? 7 dias. Então, ó, dias e salário. E agora, nós vamos analisar. Então, preste atenção. Que agora nós vamos analisar se ela vai ser diretamente ou inversamente proporcional. Como é que a gente analisa? Nós vamos analisar da seguinte forma, ó. Se eu aumento a quantidade de dias, o meu salário vai aumentar ou vai diminuir? Aumentar. Então, eu aumento a quantidade de dias, tá vendo? Então, eu aumentei a quantidade de dias. Trabalhei 5, agora eu trabalho 7. O que vai acontecer com o meu salário? Ele vai ganhar mais ou menos dinheiro? Mais dinheiro. Então, a gente chama que ela é diretamente proporcional por conta disso. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Então, toda vez que for falar diretamente proporcional a isso, gente, vocês vão analisar. Ah, eu aumentei a quantidade de dias, tá? Se eu aumentei a quantidade de dias, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade do meu salário? Ah, vou aumentar. Então, elas são diretamente proporcionais. E aí, turma, é só fazer. A gente vai montar, ó, da seguinte forma. 5 sobre 7, só deixar do jeitinho que tá aqui, é só passar um tracinho aqui, ó. Vocês podem pensar assim, aqui é a mesma coisa que tem um igual, e aí a gente monta, ó. 5 sobre 7 é igual a 600 sobre x. Professora, é sempre assim que a gente monta? Sempre assim, quando for regra 3 simples, diretamente proporcional, é sempre assim. Então, 5 sobre 7, proporcional ao quê? 600 sobre x. E agora, professora, como é que a gente resolve? Vai fazer meios e extremos. Então, eu vou ter 5x é igual a 4.200, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Normal. O 5 tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a 4.200 dividido por 5. Fazendo essa divisão, x é igual a 840. Então, quanto é que ele vai receber por 7 dias de trabalho? R$840. Professor, é só isso? Só isso, então preste atenção. Pegou regra de 3
simples, é porque eu vou ter apenas duas variáveis, tá? Então, regra 3 simples, eu vou ter duas variáveis, duas grandezas, na verdade, duas grandezas. Qual foi as grandezas? Dia e salário. E aí, é só vocês colocarem o nome das grandezas, de acordo com a questão, e abaixo dela os valores referentes. E aí, como é que eu analiso, professora? Para ver se lá diretamente, eu vou analisar. Ó, aqui eu aumentei a quantidade de dias, tá? Se eu aumentei a quantidade de dias, eu vou ganhar mais ou menos mais dinheiro. Se esse aumentou e esse também aumentou, é diretamente proporcional. Daqui mesmo poderia fazer, só fazer esse vezes esse, também vocês podem fazer assim, e esse vezes esse, ó. Foi o que eu fiz aqui. E aí, eu chego 5x igual a 4.200. Vamos lá para mais um exemplo. Ainda com regra de 3, com grandeza diretamente proporcional. Exemplo 2. Ó, se 3 kg de feijão custam R$ 3,60. Então, já estou trabalhando com as variáveis quilo e o quê? E valor. Então, 3 kg de feijão custa R$ 3,60. Qual o valor a ser pago na compra de 8 kg de feijão? Então, qual é a minha variável, galerinha? Quilo e dinheiro. Então, vou botar quilo, é uma variável, outra variável, dinheiro. Então, quantos quilos ele comprou? 3. Ele pagou quanto? R$ 3,60. E aí, ele quer saber quanto ele vai pagar. Então, eu chamei de X. Ó, quanto vai pagar? Em quantos quilos? Em 8 quilos de feijão. Assim que eu monto. Vamos analisar agora se ela é diretamente proporcional. Vamos lá. Se eu aumentei a quantidade de quilos de feijão, vou pagar mais ou menos dinheiro? Mais dinheiro. Então, ela é diretamente proporcional. Ó, aumentei a quantidade de feijão, então vou pagar mais. Se eu compro 3 kg por R$ 3,60, se eu for comprar 8 kg, vai ser o quê? Mais dinheiro, né? Então, é só vocês pensarem assim. Então, se as duas, se essa aumenta e essa também aumenta, é porque ela é diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, só arrumar do jeitinho que tal. 3 sobre 8, proporcional a 3,60 sobre X. E agora, turma, o que é que eu faço quando tem essa aqui? Meios e extremos. Então, 3 vezes X e 8 vezes 3,60. 3x, né? 8 vezes 3,60, 28,8. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 28,8 dividido por 3. Fazendo essa divisão, nós encontramos que x é igual a 9,60. Então, 3 quilos eu pago 3,60 e em 8 quilos eu vou pagar 9,60. Tá? Então, entender essa questão de grandezas diretamente proporcionais. Na minha regra de 3 simples, eu vou ter duas variáveis, duas grandezas. E aí, para ela ser diretamente proporcional, se uma aumenta, a outra também aumenta. Como é que eu monto a conta quando é diretamente proporcional? Do jeitinho que tá aqui, ó. Do mesmo jeitinho que você montou. Aí, vai fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Faz o x. E aí, eu resolvo a minha continha. Agora, com grandezas inversamente proporcionais. Ainda estamos trabalhando com a regra 3 simples, então vou ter apenas duas grandezas. Exemplo 1. 8 pedreiros, ó, então já estou trabalhando com a variável, com a grandeza pedreiro. Já grifo aqui, 8 pedreiros. Fazem um muro em 72 horas. Então, quais são as minhas variáveis? Pedreiro e horas. Quanto tempo, quer saber quanto tempo levaram 6 pedreiros para fazer o mesmo muro? Então, vamos lá. Ó, quanto tempo, tendo que saber o tempo, levaram 6 pedreiros para fazerem o mesmo muro. Então, quais são as grandezas? Pedreiro e horas. Então, vamos lá. Pedreiro e hora. 8 pedreiros levaram quanto tempo para fazer o muro? 72 horas. 6 pedreiros, aí quanto tempo? Então, x tempo que eu não sei. 6 pedreiros vai levar para fazer o mesmo muro. Vamos analisar agora
a grandeza dela, se é diretamente ou inversamente. Ó, eu diminuí a quantidade de pedreiro. Eu vou precisar de mais ou menos horas para fazer esse muro? De mais horas. Então, eu diminuí uma e aumentei a outra. Então, acontece, eu diminuí a quantidade de pedreiros, ó, diminuí a quantidade de pedreiros. E o que foi que eu fiz com as horas? Eu aumentei a quantidade de horas, ó. Uma diminuiu e a outra aumentou. Não fiquem muito impressionados com a questão das setinhas. O importante é vocês entenderem quando é que ela é direta e inversa. Na direta, se as duas aumentam ou as duas vão diminuir, tá? Acontece a mesma coisa. Na inversa, se uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. Por isso que ela é inversamente. Ou seja, só pensar, inversamente vai o quê? Inverter, tá? Inversamente, a grandeza inversamente eu vou o quê? Inverter. Lembre, ó. Inversamente, a dica é, inversamente eu vou o quê? Inverter. Uma diminuiu, a outra aumentou. Prof, e agora como é que eu monto essa minha continha? Não só eu fazendo isso da Xuxa. Se eu tô falando que eu vou inverter, agora eu vou inverter quem? A variável, as grandezas que não tem x. Então, fica da seguinte forma. 72 sobre x permanece. E agora eu vou fazer o quê? Inverter, porque elas são o quê? Inversamente. Então, eu inverto, ó. O 6 está embaixo, vai para cima. O 8 está em cima, vai para baixo aqui, ó. Invertir. Se é inversamente, ó. O que é que eu faço com as grandezas que não tem? A variável que não tem o meu x, eu inverto. E agora, professora? Agora resolve normal. Faz os meios por extremos. Então, nós vamos ter 6x é igual a 576. 6 está multiplicando, passar para o outro lado, dividindo. Então, fica x é igual a 576 sobre 6. 576 dividido por 6, 96. Então, meu x é igual a 96, ou seja, eu vou precisar de 96 horas. Então, com 8 pedreiros eu gasto 72 horas, com 6 pedreiros eu gasto 96 horas. Tranquilo essa parte de inversamente, eu inverto. Vamos para outro exemplo. Tentem fazer esse exemplo sozinhos. Vocês pausam o vídeo e tentam fazer para vocês entenderem. Depois vocês voltam e corrigem. Tem aí, tentaram? Vamos lá? Um automóvel percorre em 3 horas, uma variável 3 horas, certa distância com velocidade de 80 km por hora. Então, quais são as minhas variáveis? Hora e velocidade. Em quanto tempo, então ele quer saber o tempo, essa distância seria percorrida se a velocidade fosse 60 km por hora. Então, vamos lá, quais são as minhas grandezas? Hora e velocidade. Então, em 3 horas, ele percorreu uma velocidade de 80 km. Em quanto tempo ele vai percorrer 60 km? Então, 60 km ele vai percorrer em quanto tempo? Então, vamos analisar se vai ser inversamente ou diretamente. Ó. Se eu diminuo a minha velocidade, eu vou precisar de mais ou de menos horas? De mais horas. Então, eu diminuí a minha velocidade, eu vou precisar o quê? Aumentar a quantidade de horas. Eu diminuo a velocidade, o que acontece com o tempo? Eu aumento. Então, ela é o quê? Inversamente. Entenderam, né? Ó, só vocês fazerem a pergunta. Eu aumentei a quantidade, eu diminuí a quantidade de horas, eu vou precisar de diminuir a minha velocidade. Eu vou precisar de mais ou de menos horas para chegar lá no local? De mais horas. Então, uma é diferente da outra, então é inversamente. Se é inversamente, a dica vai eu vou inverter. Vou inverter quem? O que não tem x. Então, vai ficar 3 sobre x é igual a 60 sobre 80. E aí, a gente pode estar simplificando a 0 e 0 para fazer menos conta. Fazer contas com números menores. Então, fica 6x, ó, meios e extremos, é igual a 24, porque eu fiz 8 vezes 3, 24.
Cancelei esse zero com esse zero, normal como já estão acostumados. Você está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, fica x é igual a 24 dividido por 6. 24 dividido por 6, 4. Então, ele vai precisar de 4 horas. Agora, vamos para a regra de 3 composta. Na regra de 3 composta, eu não vou ter mais duas grandezas, eu vou ter mais de duas grandezas. Duas grandezas era na simples. Teve mais de duas grandezas, eu já estou chamando com regra de 3 composta. Vamos ver, ela também vai ter diretamente e inversamente. Vamos agora primeiramente ver quando ela é diretamente, tá? Então, podem beber uma aguinha, pausar o vídeo pra gente vir aqui para essa parte de regra 3 composta. Vamos lá? Exemplo 1. Para construir 25 portões, ó, então já tem uma variável, portões, tem uma grandeza. 5 serralheiros, outra, levaram 15 dias, outra grandeza, então já tenho mais de duas. Se eu tenho mais de duas, ela é composta. Quantos portões? Então, ele quer saber quantos portões. Então, o meu x vai ser em quem? Nos portões. Poderão ser construídos por 3 serralheiros em 18 dias. Prof, como é que eu monto? Eu vou montar do mesmo jeito que a gente está acostumado. Colocar primeiro as grandezas. Então, preste atenção. Ó. Portões, serralheiros e dias. Tá? Então, ele faz 25 portões com quantos? 5 serralheiros em 15 dias. Então, ele vai fazer x portões, que é o que eu não sei. É o que eu quero descobrir. Com quantos? 3 serralheiros em 18 dias. Pronto. E agora, turma, total atenção, aqui, porque nessa casa da regra 3 composta, o legal a gente não tá mais usando aquelas setinhas. Então, prestem bastante atenção. Foquem aqui, para vocês verem como é que a gente vai fazer na regra 3 composta, tá? O que a gente vai estar fazendo? Eu vou pegar esse daqui, que é a questão dos meus portões, e vou analisar primeiro com essa grandeza aqui, serralheiras, tá? Então, peguei portões e vou analisar com serralheiras. Esses dois. Professora, e esse? Esqueça que ele existe, por enquanto. Vou analisar esses dois. Ó, vamos lá. Se eu diminuo a quantidade de serralheiros, eu vou fazer mais ou menos portões. Ó, diminuir a quantidade de serralheiros. Serralheiro é aquele pessoal que faz portão. Diminuir. Eu vou fazer mais ou menos portões, menos portões. Então, se eu diminuir aqui e aqui eu também diminuo, então ela é o quê? Os dois diminuíram, não foi? Diretamente. Então, vocês anotam diretamente. Ou então, bota só um D. Nessa com essa, diretamente. Ou vocês podem colocar apenas um D aqui embaixo de serralheiro. É importante que vocês façam desse jeito. Por quê? Porque em questões mais elaboradas, vocês não vão estar se atrapalhando com a questão das setinhas, na caso da regra de 3 composta. Quando a gente for resolver questões com 4 grandezas, com 5, então desse jeito vocês não, é mais difícil de vocês se atrapalharem. Então, vou recapitular aqui, ó. Portões e serralheiros. Então, faz primeiro com os dois, esquece esse. Aí faz a regra 3 como se fosse a simples, normal, só tenho esse e esse, tá? Diminuir a quantidade de serralheiros, o que é que aconteceu com a quantidade de portões? Ela também vai diminuir, então é diretamente. Agora, vou analisar quem? Sai essa, eu vou analisar portões com dia. E aí, eu esqueço serralheiros e só analiso portões com dias, tá? Se eu aumentei a quantidade de dias, eu vou fazer mais ou menos portões agora. Mais portões, então ela é o quê? Diretamente proporcional. Ó, viram como é que eu analisei? Eu aumentei a quantidade de dias, que foi com a quantidade de portões, eu também aumentei. Então, é diretamente proporcional. Agora, vamos ver como é que a gente monta quando é diretamente proporcional. Primeira coisa, eu vou colocar a minha grandeza que tem a variável x. 25 sobre x vai ser igual. E aí, como é diretamente proporcional, eu não inverto nada. Deixo do mesmo jeitinho, 5 sobre 3. E agora, eu boto vezes 15 sobre 18. Então, a diferença agora na composta é que as outras grandezas, as que não tem x, vai ser o quê? Vou multiplicar, vai ser um produto.
Se tivesse mais outra aqui, professora, eu ia multiplicar pela minha outra grandeza. Deixo do jeitinho que tá. Então, recapitulando. Coloca que tem x, do mesmo jeito que tá aqui, igual o produto dessas outras duas, ó. Lembre que aqui é como sempre se tivesse um tracinho da divisão. E agora, prof, só resolver essa continha. Percebam que aqui, vamos lá, resolver, ó. Então, percebam o seguinte, eu tenho 15 sobre 18. Então, para facilitar a conta, para eu não fazer 5 vezes 15, ficar um número grande, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar aqui. Toda vez que der para vocês simplificarem, vocês simplificam. Então, já botei aqui de ladinho para vocês verem melhor. Mas, no geral, na hora que vocês aqui mesmo, vocês já poderiam cortar e colocar 5 e aqui 6. Mas coloquei aqui do ladinho só para vocês verem. 15 sobre 18. O que foi que eu fiz? Eu simplifiquei, ou seja, eu dividi em cima e embaixo por quanto? Por 3. Por que por 3? Porque o que eu dividi em cima eu tenho que dividir embaixo. Simplificação de frações, isso aqui vocês já sabem. Né? 15 dividido por 3, 5. 18 dividido por 3, 6. Aqui já não dá mais para simplificar, já está na forma irredutível. Então, vai ser o que eu vou colocar aqui, 5 sobre 6. Então, ficou 25 sobre x igual a 5 sobre 3 vezes 5 sobre 6. E agora fica melhor, né? A gente tá fazendo a conta, os números ficam menores. Então, 25 sobre x é igual a 5 vezes 5, 25. 3 vezes 6, 18. E aí, turma, é só fazer, né? Meios e extremos, normal, como vocês estão acostumados. Só que também, vocês podem ver o seguinte, ó. Como de cima aqui, ó, já é 25. E aqui também é 25, ó. 25 é igual a 25. Quanto é que é o meu x? X é igual a 18. Mas, no geral, vocês fazem 18 vezes 25, 25 vezes x, normal, tá? Então, x vezes 25, 25x é igual a 18 vezes 25, 450. Tá multiplicando, vem pra cá dividindo. Então, x é igual a 18, tá? Aqui eu resolvi assim, passo a passo normal, que vocês estão acostumados, mas eu quis mostrar pra vocês que nesse caso, como esse é igual a esse, ó, tá todos os dois em cima, então o seu x seria igual a quanto? A 18. E importante, lembrem sempre que puder simplificar para a conta ficar menor. Professora, se eu não souber simplificar, senão eu não conseguir visualizar e não me lembrar, só vai fazer mais conta, mas pode fazer esse vezes esse e esse vezes esse. O resultado vai ser o mesmo, vai dar 18. Com grandeza inversamente proporcional. Os estudantes, aqui marca texto. Os estudantes fizeram um experimento que durou 7 dias, você já sabe, ó, uma das grandezas dias. Dessa semana, eles leram 35 páginas. Então, a outra grandeza, páginas, de um livro em 4 horas. A outra é horas. Quanto tempo, é o que ele quer saber, será necessário para eles lerem 700 páginas em 8 horas. Então, quais são as minhas grandezas? Dias, páginas e horas. Então, vamos lá? Dias, páginas e horas. Ele levou 7 dias para ler 35 páginas em 4 horas. Quanto tempo, então, x, será necessário para ele ler 700 páginas em 8 horas. Pronto, vamos analisar. Gente, analisa do mesmo jeito. Eu vou pegar o que tem a minha variável x e vou pegar o que tem a minha aqui da página primeiro. E esqueço esse daqui. E analiso só esses dois individualmente, tá? Vamos lá. Se eu aumento a quantidade de páginas, eu vou precisar de mais ou de menos dias? Mais dias. Então, ela é diretamente proporcional. Por que diretamente proporcional? Eu aumentei a quantidade de páginas e eu também aumentei a quantidade de dias. Então, diretamente proporcional. Pronto, já bota aqui um Dzinho aqui embaixo de página. Esqueço essa e agora eu vou analisar com horas, tá?
Se eu aumento, preste atenção, ó, se eu aumento a quantidade de horas, eu vou precisar de mais ou de menos dias? Menos dias, ó. Se eu vou ler por mais horas, eu vou precisar de mais ou de menos dias? De menos dias. Então, vai ser o quê? Inversamente, professora. Por que inversamente, ó? Eu aumentei a quantidade de horas, o que é que vai acontecer com a quantidade de dias? Vou diminuir. Então, ó, aumentei uma e diminuí a outra. São diferentes, então, inversamente. Tranquilo? Por isso que eu disse, ó, analisem como se fosse a regra 3 simples. Vocês esquecem uma fixa que tem a variável, que aqui tem o x, e faz cada uma das grandezas individualmente. Então, é bom vocês irem colocando diretamente e inversamente, para não estarem se atrapalhando com as setas, viu? Para não precisar estar botando duas setinhas para dizer. Nesse caso aqui, vocês iriam ter que colocar uma seta para cima e uma seta para cima. Aí, depois vocês teriam que colocar aqui uma para baixo e a outra para cima. Então, para vocês não estarem se atrapalhando com a seta, porque eu vejo que muita gente, às vezes, o problema de algumas pessoas com regra de 3 é justamente essa fixação que tem por essas setas. Então, esqueçam essas setas, principalmente quando for na regra 3 composta. Analisem desse jeito que a probabilidade de vocês errarem é bem menor. Tá? Então, vamos lá. Vamos montar a minha questãozinha. Então, deixo o que tem a variável x do mesmo jeito e o resto eu faço o que? O produto. Só que o que acontece? Essa aqui é diretamente, fica desse mesmo jeitinho. E essa aqui é o que? Inversamente. Se é inversamente, eu vou o que? Inverter. Então, vamos lá. 7 sobre x é igual a quem? 35 sobre 700, ó, do mesmo jeitinho, porque é diretamente, vezes, porque na composta a gente vai estar multiplicando. E o que eu fiz com essa? Eu inverti. Prof, porque a senhora inverteu? Porque ela é o que? Inversamente. Se é inversamente, eu inverto. E agora, prof, fazer as continhas. Esse vezes esse e esse vezes esse. Só que percebam que dá pra gente simplificar e dá pra gente simplificar. Então, vamos simplificar para facilitar as continhas. 35 sobre 700, eu simplifiquei, dividi em cima e embaixo, por quanto? Por 35. Então, lembrem-se sempre de simplificar, porque aí ia ser uma conta muito grande que a gente ia estar fazendo. Então, eu dividi em cima e embaixo por 35. Então, 35 dividido por 35, 700 dividido por 35, 20. Pronto, já ficou 1 sobre 20. Aqui eu não mexo. E 8 sobre 4, só fazer 8 dividido por 4, 2. Viram agora eu fazer contas com números bem menores. Então, 7 sobre x é igual a 1 sobre 20, porque 1 sobre 20, quando eu simplifiquei, 35 vezes 700 deu quanto? 1 sobre 20. Professora, eu tenho que estar fazendo do lado a continha? Não, daqui mesmo vocês já podem botar dividido por 35, dividido por 35 e já vim pra cá. Coloquei aqui só para vocês verem como é que faz. Vezes 8 dividido por 4, 2. Então, 7 sobre x, ó. Aqui, vamos lá. 1 sobre 20 vezes 2. O que é que eu fiz? Esse vezes esse, ó. Normal como a gente responde. 1 vezes 2, 2 sobre 20. 2 sobre 20 dá pra gente simplificar. Então, fiz o quê? Dividi em cima e embaixo por 2. Dividindo em cima e embaixo por 2, 2 dividido por 2, 1. 20 dividido por 2, 10. Então, ficou o quê? 1 sobre 10. Vejam como tá facilitando as minhas contas. Então, 7x é igual a 1 sobre 10. Não é mágica, gente. É só sair simplificando. Eu evito fazer contas com números tão grandes e ganho tempo. Então, meios extremos, ó. X vezes 1 é x. 7 vezes 10, 70. Então, x é igual a 70. Pronto, já achei minha resposta. Eu vou precisar de 70 dias. Vamos lá, praticando. Essa questão foi do Cefet, Minas Gerais. Em uma empresa... Então, gente, como agora já é praticando, vocês já podem estar pausando o vídeo, né?
e estarem tentando fazer sozinhos. É importante que vocês façam isso que eu digo, pausar o vídeo e responderem sozinhos para ver como é que vocês estão acompanhando, a questão vocês estão entendendo, né? Em uma empresa, 10 funcionários, então uma variável funcionário, produzem 150 peças. Outra variável é peças em 30 dias. Então, simples ou composta? Composta, já tenho 3 grandezas: funcionário, peças e dias. O número de funcionários que a empresa vai precisar para produzir 200 peças em 20 dias úteis é igual a... Então, a questão quer saber o quê? Funcionário. Então, a questão quer saber o funcionário, ela me dá o quê? 200 peças e 20 dias. Vamos para a montagem. Funcionário, peça e dia. Quantos funcionários? 10. Para produzir quantas peças? 150. Em quantos dias? 30. Quantos funcionários eu vou precisar? X. Eu não sei. Produzir quantas peças? 200. Em quantos dias? 20 dias. Agora, vamos analisar essas grandezas. Primeiro passo, fixo a grandeza que tem X. Fixei. Segundo passo, vou analisar com essa daqui, com a peça. Fixei essas duas e esqueci essa. Essa aqui não existe, por enquanto. Então, fixei essas duas e esqueci essa. Tranquilo. Vamos lá. Se eu aumento a quantidade de peças, eu vou precisar aumentar ou diminuir a quantidade de funcionários? Aumentar. Então, ela é o quê? Diretamente proporcional. Aumente a quantidade de peças. O que acontece com a quantidade de funcionários? Aumenta. Então, já coloco aqui um Dzinho. Peças, ela é o quê? Diretamente proporcional. Já boto aqui um Dzinho embaixo de peças. Agora, esqueço peça e vou analisar com quem? Com dia. Ó, se eu diminuo a quantidade de dias, eu vou precisar de mais ou de menos funcionários? Diminuir a quantidade de dias. Vou precisar de mais ou de menos funcionário? Mais funcionário. Então, diminuí uma e aumentei a outra. Então, ela é o quê? Inversamente proporcional. Se eu diminuir uma e aumentei a outra. Então, ela é inversamente. Então, vamos lá montar. Ó, 10 sobre x, que essa aqui fixa. É igual a quem? 150 vezes... O que eu faço com essa que é inversamente? Eu inverto. Então, inverti. Ficou 20 sobre 30. E agora, o que eu faço? Vou simplificar, ó. Corta com corta, esses zerinhos. E esses zerinhos cortam. E aqui ainda posso simplificar mais. 15 sobre 20, eu dividi em cima e embaixo por 5. 15 dividido por 5, ó. Fiz o que? Eu simplifiquei nos dois por 5. Tá? Então, 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Pronto. E então, aqui eu só vou substituir para fazer menos conta. E aí, gente, vem aquele detalhe. Para vocês não precisarem fazer 3 vezes 2, 6, 4 vezes 3, 12, ó. Perceba o seguinte, isso quando for multiplicação, prestem atenção. Multiplicação. Aqui é o número 3, tá aqui em cima. Isso é uma multiplicação. E aqui embaixo eu tenho o número 3 também. O que é que eu posso fazer? Eu posso cancelar esses dois. Aí vai ficar 2 sobre 4. E aí eu posso estar fazendo a simplificação, tá? Eu fiz o que? Eu cancelei esses dois, porque eles são iguais. Então, 2 sobre 4, eu vou fazer o quê? Simplificar. Dividir em cima e embaixo por quanto? Por 2. Então, simplifiquei por 2. Dividi em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, vai ficar igual a 20. Porque aqui, gente, ó, o que foi que eu fiz? Aqui ficou 1, tá? E aqui, no lugar do 4... ficou 2. Foi o que eu fiz, eu simplifiquei. X vezes 1, x. 2 vezes 10, 20. Então, quantos funcionários eu vou precisar? De 20 funcionários.
E aí, tenho mais essa questãozinha, ó. 3 gatos comem 3 ratos. Então, eu tenho que 3 gatos, é uma variável gato, comem 3 ratos em 3 minutos. São variável gato, rato e minuto. Então, 10 gatos comem 10 ratos em quantos minutos? E aí, quantos minutos serão? Pausem o vídeo e tentem fazer. Vamos lá? Ver se vocês conseguiram acertar esse desafiozinho. Variável gato, rato e minutos. Quantos gatos? 3. Comem 3 ratos em 3 minutos. Parece até um trava-língua. Então, 10 gatos vai comer quantos ratos? 10 ratos em X minuto. Regra 3, composta. Vamos analisar, fixar o que tem o X, que nesse caso aqui é o meu minuto. Vou analisar esse com essa variável aqui, com a grandeza do rato. Vamos lá. Se eu aumento a quantidade de rato, eu vou precisar de mais ou de menos tempo? De mais tempo, né? Aumentei a quantidade de rato, eu vou precisar de mais tempo. Então, ela é diretamente proporcional. Tranquilo? Tranquilo. Agora, vamos analisar outra grandeza, com gato. Analisar essas duas individualmente. Se eu aumento a quantidade de gato, aumentei a quantidade de gato, eu preciso de mais ou de menos tempo? Menos tempo. Se eu aumentei a quantidade de gato, eu preciso de menos tempo. Então, vai ser o quê? Inversamente, tá? Então, aqui vai ser diretamente, a do rato e a do gato inversamente. Aqui, inversamente, eu faço o quê? Inverto. Então, vai ficar 3 sobre x permanece igual a 10 sobre 3, porque eu fiz o quê? Eu inverti, ó. Essa daqui eu inverto. 10 sobre 3 vezes 3 sobre 10. Essa aqui permanece. E aí, galerinha, é só vocês irem nessa questão que a gente pode ir para aquela dicasinha, ó. Igual, eu cancelo. E essa daqui, ó, igual, eu também cancelo. Lembrando, quando cancelo, o que é que eu fiz? Eu fiz 10 dividido por 10 é 1. 3 dividido por 3 é 1. Então, essa aqui vai ser tudo igual a 1. Então, 3 sobre x é igual a 1. Porque, gente, quando a gente cancela, não tô dizendo que isso aqui é 0, não, viu? Isso em multiplicação, é porque eu tô simplificando. Isso aqui quer dizer que vai ser 1. Tá? 10 dividido por 1. 10 dividido por 10, 1. 3 dividido por 3, 1. Vige, professora, eu não gosto de fazer isso, não. De sair simplificando, que é o mais fácil. Então, vocês vão fazer o que? Vai multiplicar. 10 vezes 3, 30. 3 vezes 10, 30. Vai ficar 30 sobre 30. 30 dividido por 30. 1. E agora, turma? Meios e extremos. Quando não tem ninguém embaixo, é porque é 1. Então, eu tenho que x é igual a 3. Então, eu vou precisar de 3 minutos. Resposta, letra B. E aí, acertaram? Chutaram, não foi? Em 10, não foi? Então, nem sempre as coisas é o que parece. Façam as continhas. 3 minutos. E aí, para finalizar, eu deixo para vocês a atividade da página 148 a 150. Quem tem um livro, faz no livro. Professora, e quem não tem um livro, estou deixando esse slide, esse material disponível na plataforma, que vai ter as questões e o conteúdo. O conteúdo eu quero que vocês copiem no caderno de vocês, tá? Porque esses exemplos não são os exemplos do livro e tá bem didáticozinho para vocês. Quero que vocês copiem no caderno de vocês. Ó, 148, primeira questão. O confeiteiro produziu 336 cupcakes em 3 horas. Então, já sabe, ó, duas variáveis, cupcake e horas. Regra de 3, simples. 149, para viajar da cidade A para a cidade B, Laís dirigiu seu carro durante 2 horas em velocidade média de 75 quilômetros. Então, duas variáveis, regra 3, simples. Ó, uma torneira gotejando desperdiça 92 litros em
2 dias, 2 variáveis, 2 grandezas, então, regra 3, simples. E aí é só vocês irem lendo e analisando essas questões. E aí é só vocês verem se vai ser diretamente ou inversamente proporcional. Que é para alimentar 8 cães durante 30 dias, uma ONG de animais abandonados necessita de 96 kg de rações. Então, nesse caso aqui, nós já estamos trabalhando com regra de 3 composta. Já tenho mais de 2 grandezas. Tem grandeza cão, dias e quilo. Mesma coisa aqui, já tenho 3 grandezas e 3 grandezas. Então, galera, é isso, né, sobre regra de 3. Nós vimos hoje a regra de 3 simples e composta. E eu deixo para vocês essa atividadezinha da página 148 a 150. E lembrando que quem não tem um livro, tá aí as questões. Eu vou deixar o material disponível em PDF. Então, é só responder. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.